paz do Senhor, pessoal. Que bom que vocês estão mais uma vez aqui no nosso canal, o canal da SEDAC, Secretaria de Evangelização e Discipulado de Pré-Adolescentes e Crianças da SEADEMA. E nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, o plano da salvação e o discipulado na EBF. Bom, se EBF é estratégia de evangelização, EBF é lugar de apresentação do plano da salvação. E o que é o plano da salvação? Eu sei que muitos de vocês já conhecem este livro, o livro Sem Palavras. O livro que apenas tem cores. E essas cores, cada uma com o seu significado. E de repente você pode pensar que este livro Sem Palavras é o plano da salvação. Na verdade, ele é uma estratégia de apresentação do plano da salvação através das cores. Então, o que é, na verdade, o plano da salvação? O plano da salvação é um conjunto de 5 princípios bíblicos que, na opinião da maioria dos teólogos, representam a essência do Evangelho. Ou seja, é aquilo que é indispensável de ser apresentado quando eu vou ministrar para pessoas não salvas, quando eu vou evangelizar. Esses 5 princípios são baseados em 5 versículos bíblicos. E cada um desses versículos podem ser explorados no momento da evangelização. Bom, como nós estamos trabalhando com crianças e pré-adolescentes, esses princípios são melhor lembrados quando nós trabalhamos com recursos visuais. E é aí que entra o nosso livro Sem Palavra, é aí que entra também a mão da salvação, que é um método também de apresentação, os palitoches, também são recursos que nós podemos utilizar para a fixação do plano da salvação. Aqui nós temos várias versões do plano da salvação em cores, para que você possa usar, diversificando aí na apresentação do plano da salvação. O plano da salvação, então, como eu falei para vocês, é o conjunto de 5 versículos, 5 princípios bíblicos que resumem, diríamos que eles resumem bem o plano da salvação, e esses princípios estão baseados em 5 versículos. Como são 5 e a nossa mão tem 5 dedos, então geralmente nós usamos também as mãos para apresentar o plano da salvação, como nós temos aqui esse modelo. Quais são esses 5 princípios então? O amor de Deus é o primeiro princípio. Deus nos ama, Deus é amor. E este princípio está baseado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o princípio de número 1, está representado pela cor amarelo, porque nos lembra o céu, que o Senhor criou por amor a nós e que está preparado para nos receber. O céu, o lugar onde até as ruas são de ouro. Então, o primeiro princípio, o amor de Deus. Deus me ama. Eu vou representar pelo número 1, a cor amarelo, o princípio, Deus me ama, e o versículo, João 3,16. O segundo princípio é o nosso pecado. Eu pequei, todos pecaram, você também pecou. O que é o pecado? Pecado é tudo que nos afasta de Deus, de um Deus que é justo, verdadeiro e santo. E como Ele é santo, não pode conviver com o pecado. O segundo princípio é o nosso pecado. Eu pequei. Número 2, que está representado pela cor escura. Então, sempre que você vir em um esboço o número 2, é porque naquele momento da história você pode aplicar este princípio, o princípio do pecado.
todos pecaram, baseados no versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 23. O terceiro princípio é a morte de Cristo em nosso lugar. Jesus morreu por mim e ressuscitou. E é representado pela cor vermelha, quando nós estamos trabalhando com cores, quando nós estamos trabalhando com livros sem palavras. Então, está representado pela cor vermelha. Esse princípio é: Jesus morreu por nós, porque nós estávamos condenados à morte. Quando o homem pecou, o homem ficou condenado à morte, porque Deus disse para o primeiro casal: se você pecar, você certamente morrerá. E eles pecaram, mas Deus não matou Adão, nem Eva. Como Deus não mente, alguém precisaria morrer. Alguém precisaria morrer como sacrifício perfeito no lugar do homem pecador. Esse é o terceiro princípio. Jesus morreu por mim e ressuscitou. Está representado pela cor vermelha e está baseado no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Então, sempre que você olhar em um esboço número 3, é porque naquele momento do esboço você precisa falar do sacrifício verdadeiro e eficaz de Jesus Cristo em nosso lugar. Bom, o número 4 é o perdão, o presente de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Está representado pela cor branca e o princípio está baseado no livro de João, capítulo 1 e versículo 12. Esse princípio significa que para que o sacrifício de Jesus tenha efeito na minha vida, eu preciso reconhecer que sou pecador e me arrepender do meu pecado. Receber Jesus Cristo como meu Salvador, que derramou o seu sangue por mim, no meu lugar. E porque Ele derramou o seu sangue, se eu crer, se eu o receber no meu coração, os meus pecados serão perdoados. Eu e você somos completamente purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós dizemos: eu quero, eu aceito, eu o recebo. E este é o princípio que vamos apresentar às crianças. Eu o recebo, eu recebo a Jesus. Quinto princípio é a nova vida. A nova vida em Cristo, a vida de um salvo. Eu sou salvo, eu tenho uma nova vida. Esse princípio está representado pela cor verde, é o princípio de número 5 e está baseado em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Que coisa maravilhosa, que verdades tão animadoras para nós. Essas verdades precisam ser comunicadas para as nossas crianças. Então vamos recordar: Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim e ressuscitou, eu recebo, estou salvo. Olha que maravilha, Deus me ama, mas eu pequei. Mas Ele me ama tanto que enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. E se eu crer, se eu o receber, terei esperança de vida eterna com Ele no céu, o lugar onde não há tristeza e não há dor. Olha que maravilha! Este lugar se chama céu, mas no céu não entra pecado. Se você quiser morar no céu, você precisa reconhecer que Jesus Cristo entregou o seu sangue e o seu sangue derramado nos redimiu, nos salvou, nos limpou dos nossos pecados.
Portanto, somos felizes na esperança de morar um dia com Deus, com Jesus, no lugar que Ele preparou para nós. Não é maravilhoso podermos compartilhar dessa grande verdade que é a salvação gratuita por Jesus Cristo? É isso que nós vamos fazer na BF. Cada história tem o compromisso de levar as crianças a Cristo. Toda a Bíblia está voltada para Cristo. E nós precisamos ensinar para as crianças, lá na história de Davi e Jonatas, que Jesus é o amigo que protege. Davi e Jonatas foram amigos de uma amizade louvável. Mas mesmo a amizade de Davi e Jonatas não é tão fiel, não é tão bonita, não é tão inteira, não é tão completa quanto a amizade que Jesus quer ter comigo e com você. Sabe por quê? Porque somente Jesus foi capaz de dar a sua vida por mim e por você. A amizade de João e de Jesus é uma amizade linda, louvável, é um exemplo. Mas se você não fizer como João e escolher Jesus como seu amigo, essa história não fará sentido, não vai fazer diferença na sua vida, não vai fazer diferença na vida da criança. Vocês entenderam, queridos? Precisamos ligar a criança ao plano da salvação, utilizando todos os eventos principais de cada lição para indicar o caminho, que é Jesus Cristo. Isso nós chamamos de aplicação do plano da salvação dentro do sermão, dentro da ministração bíblica. Existe uma grande diferença entre contar uma história bíblica e ministrar a palavra de Deus. Eu fico muito preocupada com essa história de vamos contar histórias para as crianças. Não, vamos ministrar a palavra de Deus para as nossas crianças. E vamos usar a narrativa, vamos usar as histórias como estratégias para apresentar a elas o plano da salvação. Porque é esse plano que, quando compreendido, que quando abraçado, salva a criança da morte e do inferno. Porque somente Jesus salva. E não adianta muita coisa a criança conhecer todas as histórias da Bíblia se ela não receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é experimentar viver uma nova vida com Cristo. E é isso que nós vamos fazer. Dentro das histórias, nós vamos apresentar o plano da salvação. Mas é claro, existe um momento que é o ápice dessa apresentação do plano da salvação, que é o apelo. E no apelo, você, querido professor, querida professora, vai relembrar a criança os pontos principais da lição, fazendo uma ligação, uma aplicação com a vida dela e convidando-a ao arrependimento, convidando-a a seguir a Jesus, a mudar de vida, a escolher o melhor amigo de todos. Bom, a criança já aceitou Jesus, você já orou com essa criança. É importante na oração que você não se esqueça que essa é uma oração de confissão. Então a criança está ali para confessar a Deus que ela é pecadora. Então ajude essa criança a compreender a situação dela e se arrepender. Mesmo uma criança precisa ficar triste e envergonhada pelo que fez de errado, porque só quando ela se arrepende, quando ela se entristece, ela entende que precisa de salvação, que precisa de Jesus. Então o momento do apelo é um momento em que você deve estar orando ao Senhor desde hoje, para que neste momento o Espírito Santo toque
o Espírito Santo fale, o Espírito Santo convença essa criança, traga à sua memória a consciência de pecado, para que ela se arrependa e assim confesse, recebendo Jesus como seu Salvador, que precisa de perdão. Bom, a criança já aceitou Jesus e agora que o trabalho começa. Billy Graham disse que a conversão é 5% e que o resto, todo o resto é discipulado. Então nós precisamos entender isso na nossa escola bíblica de férias. Quantas crianças aceitaram Jesus na IBF que você ajudou a realizar no ano passado? E quantas dessas crianças estão na igreja hoje, no conjunto infantil, na EBD, fazendo parte do Ministério de Louvor, coreografia? Eu não sei, mas infelizmente tem sido poucas as crianças que estão permanecendo nas igrejas. Por quê? Porque falta discipulado. E o discipulado se inicia tão logo a criança se decide a Cristo. Portanto, meus queridos, não vamos esquecer daquela velha prancheta, não é? E nós preparamos esse momento justamente para receber as crianças logo após o momento de oração. Quando você terminar de orar com as crianças que estão aceitando Jesus, peça que as crianças já crentes dê a elas boas-vindas, um sorriso, um abraço, e em seguida peça para que um dos seus colegas levem essas crianças ou essa criança para o cantinho do aconselhamento ou o cantinho do acolhimento. E nós fizemos aqui um cantinho como esse. Se você não tiver sala, pode ser literalmente um cantinho mais reservado, mas é muito importante que já no momento do planejamento da sua IBF, você planeje este espaço. Essas perguntas, inclusive, esses moldes, estão no seu CD de PowerPoint. Você pode ir lá, imprimir e já começar a fazer o seu cantinho de aconselhamento. Nós fizemos de TNT e aqui são bolsos, olha, com plástico transparente, porque você pode mudar de perguntas. No lugar das perguntas você pode colocar versículos, pode colocar imagens, se as crianças forem bem pequenas. Aqui nós colocamos as 12 perguntas básicas que a gente faz no momento do acolhimento. Mas você pode fazer diferente, desde que você mantenha o princípio. E o princípio é fazer com que essa criança que aceitou a Jesus lá na sala de aula, ela tenha consciência daquilo que ela fez e saia segura da EBF, da sua decisão por Cristo. Por que esse momento é necessário? Muitas crianças aceitam a Jesus sempre que o convite é feito. Por que será? Porque elas não estão seguras da sua salvação. Elas não estão convictas de que aquilo que elas fizeram, indo à frente ou levantando a mão, valeu. Então elas ficam indo. Enquanto elas estão indo, é ótimo. E quando elas simplesmente não vão mais e deixam de frequentar a igreja porque lhes falta essa certeza de salvação. Isso tem acontecido com muitas crianças. Elas aceitam, mas por não terem certeza, por não serem acolhidas, elas se vão. E isso pode fazer com que o coração delas fique ainda mais endurecido. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Aceitou Jesus? Vamos para o cantinho do aconselhamento. E o que é que a gente vai fazer lá? Em primeiro lugar, a nossa coisa mais importante, nosso item, é a Bíblia Sagrada. Eu te aconselho a pegar uma Bíblia que não seja velha, uma Bíblia nova, em que você possa colocar, pintar os versículos de acordo com o plano da salvação, já deixá-los marcados, identificados. Se você não quiser fazer esse painel, você pode fazer essas perguntas e colocar no final da sua Bíblia, com um papelzinho que está aqui no final da sua Bíblia, para que você possa lembrar a sequência desse momento que é tão importante
esse momento de boas-vindas, esse momento de acolhimento para as crianças. Então, as crianças chegaram no seu cantinho, você pode fazer um cantinho com cadeiras, pode simplesmente fazer como nós fizemos aqui, esse tapete, na verdade esse painel vem descendo até o chão, fazendo aqui um tapete, para que as crianças possam sentar. Você pode colocar algumas almofadas, algumas bíblias. É muito bom que você tenha algumas bíblias no cantinho do aconselhamento, porque as crianças maiores poderão ler. E é importante, tudo que a criança pode fazer, você não deve fazer. Se ela pode ler, que ela leia, porque ela vai verificar que está escrito na palavra, que não é você, é a palavra que está dizendo, é Deus que está falando. E aí você pode escolher um dos métodos, um dos recursos para a apresentação do plano da salvação. Você não precisa colocar todos os recursos, nós colocamos aqui alguns para que você escolha, se inspire a fazer o plano da salvação através de cores. Mas você não precisa colocar todos, porque às vezes, na verdade muitas vezes, e a didática nos ensina isso, que o excesso de recursos atrapalha, divide a atenção. Então coloque exatamente o que você precisa. E se você achar que o público é muito diversificado, você pode colocar os seus recursos do plano da salvação dentro de uma caixa e você vai utilizando, vai retirando aquele que é mais adequado para a faixa etária que você está recebendo. Então, significa que na EBF nós temos que ter uma pessoa ou uma equipe especialista em plano da salvação e aconselhamento. Nós temos os professores das salas, mas não podemos esquecer que esse é um momento de consolidação da decisão, da conversão, e que nós temos que ter um excelente professor, uma excelente professora, alguém animado, alegre, mas seguro, que tenha condições de responder às perguntas das crianças, especialmente dos pré-adolescentes, sobre a salvação, sobre a sua nova vida. E eu quero te deixar aqui uma dica. Convide o seu pastor, convide a missionária, convide um pai, convide um líder da igreja para que possa também atuar na EBF na sala do aconselhamento. É uma estratégia de aproximarmos da liderança das crianças que estão chegando à casa do Senhor. Bom, faça uma roda, ou se você estiver com cadeiras, deixe que as crianças vejam você e dê boas-vindas às crianças. Eu quero te dizer que no cantinho do aconselhamento nós não vamos pregar novamente, nós vamos tirar dúvidas e, se necessário, recapitular algum princípio, revisar algum princípio. Mas o objetivo do aconselhamento não é pregar novamente, não é ensinar o plano da salvação novamente, porque isso nós já fizemos na sala de aula, durante a ministração bíblica e especificamente nós, digamos assim, enfatizamos isso no momento do convite. Então, quando as crianças aceitam Jesus, nós estamos nesse espaço para que ela consolide a sua decisão e seja acolhida, abraçada pela sua nova família, a família de Deus, a igreja. Então, você só vai recapitular os princípios do plano da salvação caso ela tenha dúvida. Então, você vai deixar aqui alguns recursos para que ela possa, no caso de dúvida, ter a sua dúvida respondida, Então, vamos lá. Fez o círculo, conversou com as crianças, não se esqueça de dar boas-vindas e deixar as crianças responderem de acordo com o sentimento delas. Nunca induza uma resposta. Se você induz uma resposta, você não vai ter o retorno, você não vai ter o retorno verdadeiro. A criança não será verdadeira. Então, deixe que a criança diga o que está no coração dela. Quando você perguntar, por exemplo, você já fez a saudação, já perguntou qual o nome de cada uma das crianças,
Por isso que é importante o crachá, para que você chame a criança pelo nome, se apresente. Eu sou a tia Sueli e eu quero dar boas-vindas a vocês, porque agora vocês fazem parte da família de Deus. E aí você faz essa saudação a cada criança, aperta a mão de cada criança, abraça, chama pelo nome, diz que elas são bem-vindas, porque elas realmente são bem-vindas à casa do Papai do Céu. E depois a gente vai perguntar, por que que você aceitou o convite? Por que que você aceitou a Jesus? Por que você levantou sua mão? E elas vão dizer, porque eu quero ser crente. Você vai perguntar, e por que você quer ser crente? Eu quero ser crente porque a minha mãe é. Que bom, a sua mãe é crente. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez alguma coisa errada algum dia? Já mentiu? Já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Coisas pequenas. Com certeza. Pois é, isso é pecado. Então, você precisa aceitar Jesus porque você pecou. E com pecado você não pode entrar no céu. Estão entendendo? Então, nós vamos aqui fazer perguntas que ajudem as crianças a refletirem sobre o que elas fizeram e sobre a necessidade que elas têm de arrependimento e perdão. Qual é o nosso objetivo final? Que ela saia daqui com a certeza que ela é crente em Cristo Jesus e que agora ela tem uma nova vida em Cristo, uma nova família que é a igreja, ela tem novos compromissos, ela tem uma nova realidade para viver e uma nova esperança, que é a esperança de vida eterna. Bom, a gente pode sugerir para vocês muitas coisas para vocês revisarem esses princípios à medida que eles forem sendo necessários, né? Como eu já falei para vocês, vários métodos de apresentar o plano da salvação. Esse é o método chamado envelope da salvação. E a gente vai tirando aqui um por um. Vou mostrar aqui para vocês bem rapidamente. Aqui você pode colocar os versículos chave do plano da salvação, para justamente atender as crianças que são maiores. Você pode fazer, se as crianças estiverem timidazinhas e não quiserem responder a nenhuma pergunta, que pergunta você gostaria de responder? Então você pode fazer esse saquinho aqui, que é um saquinho de perguntas, para que a criança responda sobre os princípios do plano da salvação e sua nova vida em Cristo. Principalmente pergunte para a criança, se você pecar novamente, o que vai acontecer? Você precisa aceitar Jesus novamente? Não, você vai pedir perdão ao Senhor e Ele vai perdoar e você vai continuar sendo um crente. Então a gente vai criando formas de apresentar isso de forma diferente para cada grupo, como o método aqui dos símbolos. Não estão vendo que coisa maravilhosa? Nós fizemos aqui também no CD, né? Aqui sempre na nossa mania de reutilizar tudo, são outras formas da gente aproveitar para comunicar o plano da salvação. E sempre perguntando se a criança entendeu. Uma outra forma que você pode fazer para ter certeza se as crianças compreenderam o plano da salvação e se elas tomaram essa decisão com convicção, com certeza, é aplicar algumas perguntas, como eu mostrei para vocês o potinho de perguntas. Mas se essas crianças forem bem pequenas e não souberem ler, a gente fez aqui um jogo que é muito legal. E aqui dentro a gente vai ter os símbolos do plano da salvação. Então a criança pode tirar um desses símbolos e você vai fazer perguntas sobre ele. Você vai dizer assim, como fica o nosso coração quando nós aceitamos a Cristo? Ela já está com a resposta na mão. Fica
limpo. Ah, que maravilha, fica limpo. Você pode repetir esse princípio? O princípio do estou limpo é o quê? Eu recebo a Jesus. E assim a gente pode ir trabalhando os outros princípios também. Ah, o que significa esse coração escuro? Você pode perguntar para a criança que acabou de aceitar Jesus, aquela criança pequenininha. Ela vai dizer assim, um coração cheio de coisa ruim, que beliscou o coleguinha, que tomou o lanche do coleguinha, que fez coisa errada. Muito bem. Esse é um coração de alguém que está sem Jesus. Mas agora o seu coração não é assim. O seu coração agora é limpo. Por quê? Porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Então é uma maneira também de revisarmos o plano da salvação e ajudarmos as nossas crianças a terem segurança da sua decisão por Cristo. Bom, isso tudo não demora muito tempo. Nós fizemos esse vídeo aqui um pouquinho longo porque nós estamos falando tanto do plano da salvação quanto do aconselhamento, do acolhimento. Mas você vai fazer isso em cerca de 10 minutos com cada grupo. Até porque geralmente a gente só tem uma equipe de acolhimento em cada EBF e as crianças precisam ir, se revezando. Você faz aconselhamento com o grupo, aquele professor leva de volta para a sala de aula, para o momento da brincadeira, e você vai receber outro grupo de outra sala de aula, de forma que todas as crianças que aceitarem a Jesus passarão pelo cantinho do aconselhamento. E mais importante, gente, nessa atividade de aconselhamento, que você já vá amarrando o discipulado, que você já vá conversando com as crianças sobre o discipulado. Bom, ainda nesse momento de acolhimento, nós já fizemos aqui o cadastro da criança e você pode presenteá-la com uma Bíblia, com o Novo Testamento, com um livro, com um livro evangélico, evangelístico. Mas se você não tiver um presente, você pode confeccionar um cartão de boas-vindas. Ela precisa se sentir acolhida e acolhida com aquilo que você tem de melhor para oferecer. E nós podemos também dar, além do presente, um cartão. Então aqui está um cartão de boas-vindas, azulzinho para os meninos, rosa para as meninas. Aqui atrás tem os dados da sua igreja, tem o seu telefone e você vai dizer, olha, qualquer coisa que você precise falar sobre Deus, qualquer pergunta, você pode me procurar. Você vai dizer os dias de culto, o horário do EBD, os dias de ensaio das crianças, para que você comece desde o primeiro momento a integração dessa criança. Porque a primeira fase do discipulado é acolher, mas a segunda fase é integrar. E integrar é fazer com que essa criança se sinta parte da família de Deus.